Agora a gente vai falar de uma revelação do caso do falso fotógrafo da ONU. Eduardo Martins fez sucesso como profissional de guerra, teve trabalho publicado nos maiores veículos de imprensa do mundo e conquistou algumas namoradas virtuais. Só que era tudo mentira, Cabrini. A verdadeira identidade da pessoa por trás do perfil do surfista bonitão, que arriscava a vida em coberturas de guerra, foi finalmente revelada pelo Doc Investigação, apresentado pela Thaís Furlan. Eduardo Martins era um jovem de 32 anos, fotojornalista, brasileiro, que tinha pinta de galã, fotografava guerras do Oriente Médio, vendia fotos e matérias para o mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, ele fazia campanhas para ajudar as crianças na faixa de Gaza e dava aulas de surf para elas. Uma pessoa, talvez, perfeita demais. Ele colocava também, que ele morava em Nova York, né? E era de uma agência de refugiados da ONU. Esse personagem, Eduardo Martins, o cara era genial. Uma pessoa que estava no mesmo perfil de trabalho e de hobby que o meu. Eu tinha uma coluna no maior portal brasileiro de surf que chama Waves. E eu tinha entrevistado o Eduardo Martins para essa coluna. Nessa entrevista, Eduardo Martins conta que nasceu em São Paulo. Teve leucemia aos 18 anos. Trabalhou em uma ONG que leva água limpa para crianças em áreas afetadas por problemas sociais. E diz ainda que suas viagens são bancadas pela Agência de Refugiados da ONU. A gente não falava por vídeo, não falava pelo telefone, porque ele dizia estar num local onde não tinha sinal, no meio de uma zona de guerra. Ele tinha várias namoradas online. Uma das ditas namoradas dele teria falado com ele e ele teria dito que estava ferido numa zona de guerra. E aí começa todo mundo a procurar o Eduardo. E os repórteres no Iraque, na zona de guerra, começaram a se perguntar uns aos outros: vocês conhecem esse cara, esse Eduardo Martins? Alguém já viu? Ele está ferido numa zona de guerra, vamos procurá-lo, vamos ajudá-lo. E ninguém nunca tinha visto essa pessoa. Dos meus amigos que estavam cobrindo guerra, eles não conheciam o Eduardo Martins. Ninguém nunca tinha ouvido falar dele nesses lugares. E alguns dias depois, o Fernando disse que ele reapareceu. Ele estava com problemas de comunicação, tinha perdido a senha do seu Instagram, histórias como essa. Na mesma época, o Fernando, como curador, ele estava fazendo a curadoria de uma exposição de fotógrafos brasileiros cobrindo conflitos. Aparentemente, em algum momento, foi cogitado o nome do Eduardo Martins para participar. E na época, quando eu vi as fotos, né, desse Eduardo Martins que me foram enviadas, eu imediatamente falei: aqui não pode ser. Ele não pode ser o autor de todas essas fotografias. Nessa época, uma jornalista independente começou a investigar Eduardo Martins. Nos meses anteriores, a BBC Brasil tinha publicado fotos de Eduardo Martins e também fez uma entrevista com ele. Eu recebo o telefonema de um jornalista da BBC e a primeira pergunta que ele me fez é: Marco, você conhece o Eduardo Martins? Eu falei: conheço. Aí ele falou: não, mas você já viu o Eduardo Martins, você já esteve com ele? Eu falei: não, ele nunca falou comigo nem em voz, nem em vídeo. Esse foi um erro. O Eduardo Martins, ele não existia. Esse cara é uma pessoa que criou um perfil falso no Instagram. É uma cria de uma mente sombria. E aí a coisa sumiu. Aí ele sumiu, todo mundo sumiu, acabou. Falei: ninguém vai contar essa história? Aí eu vou contar então. E eu contei a história do surfista que não existia. Eduardo Martins era um fake, um perfil criado por alguém. Tinha uma cara real, as fotos também eram reais. Só que nada do que ele contava ou exibia nas redes sociais era verdade. O que impressiona é como essa mentira foi construída e como ele conseguiu enganar tanta gente
por tanto tempo. Você via a imagem dele? Nunca. Você chegou a pedir chamada de vídeo com ele? Pedi chamada de vídeo, pedi principalmente pra gente fazer call também. Eu tava tentando juntar os pontos, então eu fui ver quem eram os amigos em comum. Aí eu vi que tinha algumas amigas. Aí, a amiga mais próxima, eu entrei em contato. E aí a gente começou a fazer um cruzamento das histórias. O roteiro vivido pelas duas é parecido com o de outras 3 mulheres que se conectaram pelas suspeitas em relação a Eduardo Martins. Em paralelo, jornalistas e fotógrafos tentavam entender como foram passados para trás. Olhando as imagens dele, uma das imagens que me chamou a atenção foi essa aqui. Aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa sendo resgatada, né, sendo levada numa maca. E em cima do banco aqui tem uma pessoa segurando uma câmera compacta e ela está segurando a câmera com a mão esquerda. E não existem câmeras atualmente feitas para canhotos, onde você tem o disparador na mão esquerda. Então eu espelhei essa imagem e aí a gente tem a imagem espelhada, que é a imagem aqui, onde você vê que o disparador, né, a pessoa está com a mão segurando com a mão direita, como é o formato de todas as câmeras, que são a maioria das câmeras que existem hoje em dia. Ele teve cuidado, então, de espelhar as fotos para que essas fotos nunca fossem descobertas, para que não se chegasse na origem da foto. Eu acho que ele sabia que a busca reversa de imagens não ia encontrar imagens que tinham sido viradas horizontalmente, tinham sido espelhadas. As minhas fotos do Iraque e Síria foram roubadas por Eduardo Martins. Ele parecia estar interessado em fotos envolvendo crianças para criar uma narrativa própria sobre Gaza. E também parecia ter um interesse real em fotos de rebeldes sírios. A foto mais importante de todas foi publicada pelo The Wall Street Journal. É a de um grupo de rebeldes sírios na província de Ramá. E representa um momento na história em que os Estados Unidos decidiram parar de financiar os rebeldes. O Eduardo Martins colocou a indústria do fotojornalismo, a imprensa, a mídia numa posição desconfortável porque expôs o quão longe um impostor pode chegar, apenas com um rosto bonito que não era nem dele, né? Esse corpo ele roubou do perfil de um surfista inglês que morava na Austrália na época e que se chamava Max Hepworth. Max diz que algumas imagens suas usadas pelo golpista foram roubadas de seu computador pessoal. Quem fez isso pegou fotos que não estavam disponíveis na internet, fotos que eu nem tinha visto. Existe uma imagem que eu acho que estava fazendo careta. Ela foi colocada numa zona de guerra e eu nunca tinha visto aquela foto. As respostas sobre a identidade de Eduardo Martins começam a vir surpreendentemente do passado dele. Como essa história começa? Em 2008, um menino chamado Kaique Martins me adiciona no Orkut e a gente começa a se falar. Oi, de onde você é? Eu sou do Sul, sou de Floripa. Nossa, que lindo. Me adiciona alguns dias depois um perfil chamado Alex. Morava em Florianópolis, trabalhava como fotógrafo e era surfista. E aí ele diz assim, você é linda, queria te conhecer. Bonitos, surfistas, interessados em fotos e viagens. Perfis diferentes, mas com o mesmo estilo de Eduardo Martins. E aí começam os presentes. Acredito que começou com flores. E eu falava, meu sonho é ter um bulldog, meu sonho é ter um bulldog, meu sonho é ter um bulldog. E de repente esse bulldog apareceu na minha casa. Andréia e Bruna descobrem que Alex e Kaique têm o mesmo número de telefone. Foi assustador. Gente, como assim? Não é possível. Me adiciona no Facebook numa menina e diz assim, Andréia, preciso conversar com você sobre o Alex. Ela então me ligou pelo vídeo e falou assim, a minha prima faz isso há muito tempo, ela engana um monte de meninas, ela enganou a sua prima, ela está te enganando, eu acho errado o que ela faz. Você conhece essa menina? Estudou com ela por acaso? Assim, juro, uma mulher que estudou com a gente. Bruna Grieco de Pieri, paulista, 42 anos, praticamente a mesma idade que teria Eduardo Martins.
Em uma de suas páginas no Instagram, ela tem mais de 15 mil seguidores e se apresenta como publicitária, criadora de conteúdo digital e especialista em games. E Bruna Grieco também é a pessoa que se passou pelo falso fotógrafo da ONU. O telefone usado por Eduardo Martins para falar com as namoradas e com jornalistas esteve vinculado ao nome da mãe de Bruna. Nesse momento, ela cometeu um deslize. Oi, Bruna, tudo bem? Oi. Meu nome é Thaís Fulan, tudo bem com a senhora? A senhora é a dona Marili? Mãe dela. A gente está fazendo um documentário a respeito do fotógrafo Eduardo Martins. E eu gostaria muito de contar com a sua participação nesse documentário. Eu sei que é um... Não conhecemos? O Eduardo Martins, o fotógrafo. Não conheço. Bruna, a gente tem provas suficientes para saber que você é o Eduardo Martins. Inclusive, Tá enganado. Acho que você tá falando de outro. Bruna Grieco de Pieri. Mas eu não participei disso, é isso que você não tá entendendo. Eu nem sei quem é essa pessoa que vocês estão falando. Bruna nega conhecer os falsos perfis criados para seduzir mulheres. Você é Alex Farias? Alex Farias? É o Nex. Você não conhece Bruna Bove? A Bruna Bove, ela estudou comigo. E você... diretora da escola. Era diretora. E você nunca namorou a Bruna Bove com um fake? Não. Você não é o Eduardo Martins? Acho que não. Você está me coagindo. Não, eu tô te convidando. Você está me coagindo e a próxima vez que você vier aqui, não venho mais. Eu vou estar com um advogado. Você quer fazer documentário? Você faça. Pode fazer. Mas eu não vou falar nada. A pessoa? Eu aqui na frente da minha casa para me coagir. Não, eu vim para te convidar. Mas eu não vou falar uma coisa que eu nem sei. Tudo bem, é só isso. Você me disse não. Bruna Grieco e a mãe avisaram que o advogado delas falaria conosco. Isso não aconteceu. O caso Eduardo Martins não virou processo na justiça. Passado tanto tempo, seria difícil para algumas das vítimas reclamar algo. A nossa investigação encontrou diversos perfis falsos, ainda ativos, que parecem ter a mesma pessoa por trás.